Muito bom dia a todos. Bom dia. Nós somos os mediadores, Rosângela, Mônica e a gente só pediu uma licenciante de dar início à nossa sessão, de fazer a abertura, de chamar os nossos colegas que estão aqui para observar essa nossa sessão. Antes que comece tudo, que é o colega Sebastião e o colega Tiago. Prazer. Estão aqui para observar, então, eles estão somente para observar, mas vocês fiquem à vontade, viu? Agora vamos. Muito obrigada. Obrigado. Então, gente, então vamos abrir a sessão. Nós somos mediadores, vocês estão aqui para. A gente está aqui para facilitar, né? Que é o papel do mediador. Aliás, desculpa, vamos começar primeiro os nomes de vocês. Então, vamos lá, como é o nome do senhor? O meu nome é Josias. Josias, né? Pode se chamar assim, somente Josias. Sou Josias. E a senhora? Maria. Bom, então bem-vindos à essa sessão. Então, vocês ficam à vontade para falar. A gente está aqui mesmo para facilitar a comunicação entre vocês e resolver esse conflito. A gente vai ouvir vocês, certo? É o seguinte, primeiro a gente vai explicar mesmo como é que vai funcionar esse procedimento. Primeiro eu vou falar sobre o papel do mediador. O que a gente vai fazer aqui nessa sessão, né? Só um pouquinho, eu gostaria de saber se eu já vi. Como é que ele gostaria de ser chamado? A doutora Eva já perguntou, disse que pode me chamar de Josias mesmo. Josias dele. E a dona Maria? Maria. Tá ótimo. É o seguinte, o que é o papel do mediador? Nós não somos juízes, nós estamos aqui para ouvir, para abrir um canal de comunicação. Ninguém está aqui para julgar quem está certo, quem está errado. A gente vai ouvir vocês e tentar chegar a um entendimento, certo? Nós somos imparciais, então nós não conhecemos o caso, vocês vão se abrir agora para a gente está aqui mesmo para facilitar, certo? E outra coisa, a solução a gente vai tentar chegar junto aqui. A gente não vai, em momento nenhum, essa solução vai ser imposta a vocês. Então vocês vão ficar à vontade para chegar a um entendimento. A gente somente facilitar a comunicação, não é verdade, Mônica? Com certeza. Agora a Mônica vai descrever um pouquinho de como é que vai funcionar esse processo. Então, a mediação é um processo no qual duas ou mais partes, com a ajuda de um terceiro desinteressado, procuram estabelecer uma comunicação e uma negociação produtiva para poder resolver um determinado conflito. É um processo informal, bem flexível. É informal na medida que não precisa testemunhas, provas, e é flexível na medida em que a gente pode encontrar os melhores caminhos. Sem precisar partir para a via judicial, que é esse nosso objetivo, desafogar a justiça, não é verdade? Ela tem uma característica muito interessante, que é a visão prospectiva, que é olhando para o futuro, ou seja, o que se pode resolver daqui para frente. O que vai ocorrer aqui nessa sessão são conversas sobre o que aconteceu e principalmente sobre possíveis soluções, sendo importante a participação das partes, bem como dos advogados. Se quiserem, podem contactar advogados para tirarem dúvidas jurídicas, isso é muito bem-vindo. A proposta é que se sintam ouvidos e pensem em formas de valorizar o próprio discurso e o discurso do outro. Existe também a possibilidade da sessão individual. Essa sessão ocorre da seguinte forma: a gente conversa com um reservadamente e depois com a outra parte. E o que for conversado não vai ser revelado para a outra parte, a não ser que uma parte autorize. É onde a gente pode identificar melhor os interesses, desenvolver estratégias de negociação que façam que as complicações funcionem de maneira mais fluida. Agora a Rosângela vai falar um pouquinho sobre a lista da confidencialidade. Gente, o que a gente vai conversar aqui só diz desinteresse a nós mesmos. Não vai sair daqui, então vocês podem ficar tranquilos, ficar à vontade. Nós não, inclusive, nós somos proibidos de ser testemunha, por exemplo. Então, o que a gente vai fazer aqui realmente vai ficar só entre nós. Então, justamente para que vocês se sintam à vontade para
A gente só pode ser chamado só se for questão criminal, se houver algum delito, aí realmente a gente é obrigado a falar e tudo. Mas nós estamos aqui e é nossa função manter essa confidencialidade do processo. É muito importante essa característica do processo, ok? Tudo bem? A Mônica agora vai também falar sobre as expectativas. Então, a nossa expectativa em relação aos dois é que ambos se esforcem para encontrar uma solução. Tentem se comunicar da forma mais respeitosa possível, escutem sem interrupções, cada um vai ter seu momento de falar. Que uma parte estiver falando e a outra quiser falar, vai anotar naquele momento para depois se pronunciar. E que explique suas preocupações de uma forma que o outro possa compreender. É muito importante ouvir o que o outro tem a dizer, prestando atenção nos interesses, necessidades e na visão que o outro tem sobre a situação. Ao falar, utilizar uma linguagem não adversarial, clara, objetiva, também de certa forma ouvir para concordar, ou seja, no discurso que a outra pessoa vai trazer, não ficar pensando quais pontos que vai trazer de discordância, e sim o que dá para concordar do que está sendo trazido. Vale a pena trazer para a mediação os fatos mais relevantes, julgados não entendidos pela outra parte. Então, gente, essa parte vocês entenderam direitinho, vocês realmente estão dispostos a conversar, sentar e conversar e chegar a uma solução, se possível, porque não é obrigatório, vocês ficam à vontade. Então, podemos fazer se vocês entenderam direitinho, né? Então, eles estão dispostos, Mônica. E agora, falta agora você vai ressaltar o papel do advogado. Sim, vocês têm toda a liberdade de serem assessorados por advogado, é até bom, né? Então, não foi o caso de hoje, mas tudo bem. Vocês fiquem à vontade para serem assessorados por advogado. E aí, agora, no caso, se nós chegarmos a um acordo, ele será reduzido a termo e assinado pelos senhores, pelo mediador e encaminhado para a homologação do magistrado responsável. Alguma pergunta sobre a mediação? Não? Ótimo. Alguma pergunta? Sim, eu tenho um questionamento a fazer. Eu nunca participei de um processo de mediação, é a primeira vez que eu estou aqui participando, até por indicação de um amigo. Ele me disse que havia aqui esse centro judiciário de solução de conflito, uma coisa nova, confesso que não sabia. E então eu me dispus a vir aqui porque o meu objetivo era resolver logo essa questão que eu estou, na qual eu, de repente me vi colocado. E eu tinha, assim, uma pergunta que eu queria fazer nesse processo, é o papel desses dois senhores que vocês nos apresentaram aqui, né? Por que eles estão aqui observando o que mesmo? Porque eles estão ao mesmo tempo aprendendo e nos avaliando, porque nós todos somos mediadores. Então, é importante essa troca de experiências entre os mediadores. O propósito deles aqui é adquirir experiência nesse processo. E depois a gente vai fazer um feedback, vai fazer uma reunião para que troque as experiências. Tanto a gente que está no momento, quando eles já fizeram também o papel deles, e por isso. Eles disseram que o trabalho de vocês fica no sigilo, quer dizer, que ninguém toma conhecimento. Esses senhores também ficam vinculados nesse sigilo? Ficam sim, porque igual a gente, eles são mediadores, só não estão exatamente presidindo a sessão como a gente está, mas eles também. De minha parte, tudo bem. Pronto, ao tempo a gente leva mais ou menos, pelo caso, a gente não sabe, dependendo da complexidade do caso, pode durar 1 hora ou outra, um pouco mais. Geralmente é assim, mas depende muito, às vezes é um caso mais simples, então o tempo é mais ou menos, a expectativa é que seja 1 hora. Mais alguma coisa, Mônica? Mais alguma coisa que queira saber? Mais alguma coisa? Não, eu estou satisfeito. Então a gente pode começar. Então, Quem normalmente fala primeiro é quem procurou o centro de mediação. Nesse caso, quem foi? Caso fui eu aqui. Então, nesse caso, começaremos com o senhor José. Então, você pode começar a relatar o que lhe trouxe esse conflito, o que houve. Tá. Bom, é o seguinte, eu sou proprietário de um Gol, um veículo Volkswagen marca Gol, que eu comprei de um terceiro e fiz
financiamento junto ao banco, o qual eu vinha honrando durante... Só um minuto. Enquanto uma parte vai falando, é muito importante que a outra parte aguarde o seu vez de falar, não interrompa. Você pode anotar o que você tem a falar depois, tudo bem? Pode prosseguir, professor. Ou não. Então, como eu dizia, até ser interrompido pela dona Maria, eu havia comprado esse veículo em mãos de uma pessoa, um terceiro, e fiz essa compra financiada por um banco. E eu já havia pago 70% do valor desse carro. Restavam ainda pagar 12 parcelas de R$500 para que o financiamento fosse efetivamente resolvido. E, de repente, me surgiu a ideia de fazer um investimento, de comprar uma barraquinha de cachorro-quente, para, enfim, uma outra forma de ganhar algum dinheiro a mais, aumentar a minha renda. E eu vinha já de algum tempo pensando em vender o meu carro para aplicar esse dinheiro nesse negócio que eu estava querendo realizar. E já tinha, porque então expus o meu carro à venda, é um carro muito bom, um carro novo, com som, enfim, com todos aqueles requisitos que normalmente se espera de um carro, alarme, direção, enfim, ar condicionado. Então, um carro muito bom e que eu achei que eu poderia, através dele, levantar o dinheiro necessário para esse projeto de fazer essa barraquinha de cachorro-quente. Então, eu coloquei o carro à venda, eu tenho um amigo, e esse meu amigo, então, sabendo de que eu estava com o propósito de querer vender esse carro, me falou Dona Maria, que Dona Maria também estava pensando em realizar um negócio, parece que ela é representante comercial, e ela tinha um Chevette. Então ele colocou a mim e a ela nessa linha de comunicação, e a gente se encontrou, conversou e fizemos o negócio. Para antes de fazer o negócio, nós fomos procurar um mecânico, amigo, comum, e ele avaliou o meu carro em R$18 mil. E avaliou o carro da Dona Maria, o Chevette dela, em R$10 mil. E então eu não questionei a avaliação do carro dela, aceitei o carro pela avaliação que foi feita pelo mecânico e então fizemos um negócio. O negócio foi feito da seguinte maneira: meu carro entrou por R$18 mil, eu quero até, para ser honesto com todos aqui, Dona Maria também não questionou a avaliação do meu veículo, de modo que ela aceitou o veículo pelos R$18 mil e nós fizemos um negócio. O carro dela entrando por R$10 mil, ela me deu R$4 mil em espécie na hora da nossa transação e mais 4 cheques de R$1.000 para completar os R$18 mil. A transação foi feita dessa forma. Bom, como a Dona Maria foi apresentada a mim por uma pessoa amiga, que nos conhecia, tanto a mim como a ela, eu, diante desse fato, não me preocupei em querer fazer um contrato por escrito dessa transação que nós efetivamos. Portanto, ficou mesmo uma transação verbal. Nosso pacto foi verbal, não há nada escrito. A transação foi essa. E então fizemos o negócio e o primeiro cheque, quando de repente eu fui surpreso com a assustação dos cheques. Os cheques foram assustados e eu então me vi numa situação de ficar sem o meu carro e com esses cheques a receber no valor de R$4 mil. O que obstou esse meu projeto? Porque o meu desejo era, trabalhando nessa minha carrocinha de cachorro-quente, e com esses cheques que eu ia receber, efetuar o pagamento das parcelas do financiamento que estavam faltando. E agora eu me vejo nessa situação de uma possibilidade, os cheques assustados, e sem ter como imediatamente honrar com esse compromisso que eu tenho junto à instituição financeira e na iminência de ver o meu nome negativado nos cadastros de restrição de crédito. Bom, tentei contato com Dona Maria por várias vezes, mas ela não me ouviu. Não me ouviu
me colocou realmente numa situação vexatória, de modo que a única alternativa que eu encontrei foi exatamente essa, né? De recorrer ao judiciário como forma de desfazer esse negócio ou de ela efetivamente me pagar o que ela está me devendo e a gente solucionar esse problema. Então, em síntese, este é o caso que nós temos que... é o problema que eu e ela temos. Né? Entendi. Só isso mesmo? Mais alguma coisa? Podemos ouvir a Dona Maria? Maria? A questão é só essa mesmo. Né? Entendi. Pois vamos agora ouvir a parte requerida, né, Dona Maria? O que você tem a dizer? Em parte o que ele falou é verdade, por representante comercial e por ter que visitar meus clientes, eu preciso de um automóvel. Como o meu já estava um pouco velho, eu soube do carro do seu Josias através de um amigo nosso em comum e a gente fez um acordo realmente. Fomos ao mecânico em comum e ele avaliou o carro dele em 18 mil e o meu Chevette em 10 mil. Com isso eu entregaria para ele o Chevette, paguei à vista R$4.000 e dei 4 cheques de R$1.000 e ele me entregou o carro dele. Até aí tudo bem, tá tudo ok, a gente fez o contrato verbal, até aí não tem problema nenhum. O problema foi quando eu fui transferir o carro para o meu nome. Eu fiquei surpresa quando a pessoa lá do cartório informou que o carro estava no nome de uma terceira pessoa, estava com alienação fiduciária e que eu não poderia transferir o carro para o meu nome. Eu fiquei muito chateada, passando vergonha lá na frente da pessoa do cartório. Agora, eu acho interessante como é que a pessoa quer passar o carro. Só um minutinho. Eu teve o seu momento de falar, agora a gente pede, realmente a gente ouça a Dona Maria. Em seguida, depois o senhor pode replicar mais alguma coisa. Não? O importante é não interromper para não atrapalhar o processo. Aqui for normalmente, tudo bem? Pois é, como eu dizia antes de ter sido interrompida, eu fiquei muito humilhada, constrangida com a situação. Nunca imaginei que isso fosse ocorrer, até porque, por ter sido um amigo meu em comum com ele que indicou, não achei que fosse dar problema, mas diante da situação vexatória, eu quero meu carro de volta e meus R$4.000. Porque sem a transferência do carro, eu fico com um prejuízo. Inclusive, eu não atendi as ligações dele, como ele falou, porque antes dessas ligações, eu tive uma ameaça ele me contou de que o meu carro poderia ser até apreendido. Claro, porque se eu não estava pagando nada. Vamos ser compreensíveis. Porque teria, as prestações não fossem pagas do financiamento, o carro poderia ser apreendido. Eu fiquei com medo disso. Por isso que eu quero meu carro de volta e meu dinheiro que foi pago e diante disso eu sustei o cheque. Só que eu não tenho a menor possibilidade de devolver. Vamos aguardar, depois a gente vê. Mais alguma coisa? Não. Pronto, agora seu Josias, agora você tem mais alguma coisa a dizer diante do relato de Dona Maria? Não. Não, né? Então podemos ver apenas aquela observação que eu quis dizer, pontuar, né, que me causou espécie o fato dela querer transferir o carro para o nome dela, se o carro não estava pago por completo. Nossa transação não tinha se efetivado. Mas o senhor mentiu que o carro era alienado a terceiro. Sim, eu realmente eu deixei de dizer isso. Se tivesse dito isso antes, eu quero dizer que eu deixei de falar, porque achei que esse detalhe não era importante, porque o meu propósito era efetuar o pagamento do carro e a senhora ficar com o carro honrado. Eu sou um homem de bem, eu não sou do resto. No meu nome eu não posso fazer, tá bom? Muito bem, vamos fazer aqui um resumo do que foi dito até agora. Gente, só pedir um pouquinho de calma, gente. Nesse rumo a gente não chega a tudo. A gente realmente pede um pouquinho de mais de calma. Vamos tentar, vamos prestar mais atenção e não interromper. Então vamos tentar resolver. Vamos lá, amor. Então, do que foi dito até agora, ficou claro que vocês negociaram o carro de forma satisfatória, em um primeiro momento. Ambos têm interesse em realizar negócios justos. Suas expectativas não foram atendidas na medida em que se observou uma comunicação pouco eficiente quanto à transferência do veículo.
Esta mediação é a oportunidade para tratar das questões de comunicação e do carro. Temos duas questões aqui nessa mediação. Ação e carro, com os interesses, que ambos têm interesse em realizar negócios justos, de manterem relações respeitosas e encontrar uma solução adequada para a questão do carro. Vocês concordam? As questões realmente são essas. Colocaram a comunicação, como não teve um pôde problema. haver essa transparência, eu queria fazer o negócio. Então, as questões a Mônica já individualizou, que é justamente o Agora eu problema quero do deixar bem claro que o meu propósito, o tempo todo, eu sou um homem de bem. Eu sou uma pessoa cumpridora das minhas obrigações. Não estou dizendo que a senhora não serve. Eu quero dizer para a senhora que o meu propósito é o de honrar o meu compromisso. Eu comprei, passei esse carro para a senhora com a consciência de que ele tinha essa alienação fiduciária. E não fiz isso querendo me enganar. O meu desejo sempre foi o de efetuar o pagamento de modo que a senhora tivesse. Talvez eu tenha errado por não ter lhe dito isso na hora do nosso negócio. Mas não disse, não foi de má fé. Eu não lhe disse na hora exatamente por esse motivo. E quando eu telefonei para a senhora e a senhora não me atendeu, o motivo do meu telefonema era exatamente esse. Era para dizer que a senhora não se preocupasse, porque o pacto que eu tinha firmado com a senhora, eu iria honrar com o pacto. Eu também sou uma pessoa de bem e eu só quero ver uma solução para o caso. Eu não posso ficar também no prejuízo. E eu também teria pago os cheques, não teria assustado se eu tivesse conseguido transferir o carro para o meu nome. Se não tivesse Pois se a nenhum senhora, problema. pois eu quero dizer, se a senhora, o seu problema é esse, eu acho que nós não temos, podemos resolver essa questão. Com certeza, e a gente está aqui para isso. Então, a gente viu que realmente vocês fizeram um negócio de boa fé, tem todo o interesse de resolver, de entrar em um acordo, certo? A gente viu que foi só uma questão de um problema de comunicação, que realmente agora vocês, se não estava esclarecido, agora vocês esclareceram, entendeu? Então, a gente quer que vocês pensem numa forma que seria justo para vocês, uma forma de resolver para que ficasse bom para ambas as partes. O que vocês sugerem? O que vocês pensam? Como pode melhorar? Como eu estava dizendo para a Dona Maria, o meu propósito, quero ratificar de novo. Eu sei que Dona Maria é uma pessoa de bem, é tanto que nós temos um amigo comum, que é uma pessoa que eu tenho por ele o maior respeito, é um amigo de décadas que é meu amigo, e ele é uma pessoa que seleciona as amizades. É tanto que por causa dele eu me abstive de fazer um contrato escrito. Então, se o problema de Dona Maria é a segurança jurídica, e eu até quero me penitenciar, dizer que eu na hora não falei da alienação fiduciária, porque pensei que não era relevante, porque meu propósito era o de pagar o carro, como ainda hoje é. Mas sem esse cheque, fica inviabilizado esse meu desejo. Eu não tenho como fazer Depende do isso. cheque. Exato, eu dependo do chefe, está dentro do meu projeto. Como é que você acha que poderia resolver isso? O que sugere para que a dona seja bom para ambas as partes? Qual a sua sugestão? Bom, eu acho que a gente podia fazer um acordo que vocês propuseram no início da nossa conversa, no sentido de ficar consignado nesse acordo essa cláusula que na hora da efetivação do nosso negócio não ficou dita. Uma proposta que eu faço, Dona Maria, se o problema dela é a segurança jurídica, eu proponho que no acordo a gente faça constar que os cheques sejam pagos, sejam liberados, acabe com essa sustentação do cheque, eles entrem e eu no compromisso de efetuar o pagamento do carro para ela, até com cláusula, se for o caso, se ela quiser, até com cláusula penal, se for preciso. Eu não tenho problema nenhum. Poderia ser assim, Dona Maria, que a gente coloca no papel direitinho essa observação, que à medida que for pagando, vai ser feita a transferência, e aí ficava uma coisa escrita, já que foi o acordo verbal. Eu aceito. Poderia vai ser estar assim, no papel, vai estar tudo claro, dizendo que ao final vai dar certo transferir para mim, tudo bem. Não tem problema nenhum, eu aceito. Você concorda, Mônica? Que Com essa seria certeza. uma boa forma, né? Basília, você tem alguma outra sugestão fora essa sugestão? Então, essa tá tudo ok. Essa satisfaz você? Pois então, a gente vai redigir um acordo da forma como o José falou e vamos
E aí vocês vão assinar e vai ficar valendo esse acordo. E eu pergunto, O que mais? e esse acordo, o juiz vai homologar esse acordo? Aí esse acordo vai valer judicialmente, inclusive se houver cumprimento também, pode ser executado, né? Isso é para garantir realmente que vocês fiquem com segurança, saindo daqui com segurança. Então, vocês concordam? Pois então vamos só redigir o acordo e a gente já finaliza, tudo bem? Pois que bom, gente. Parabéns pelo acordo. E a gente quer mesmo preservar as relações, né? Esse amigo em comum, que é a amizade, tanto de você quanto eu diria que ele ficou até numa situação difícil. Com certeza, porque ficou sem saber como resolver o problema e se penitenciando, porque foi ele que nos apresentou. Pois então, gente, então, muito obrigada por botarem fé nessa nossa mediação e parabéns pelo acordo. Parabéns. Obrigado. Ana Maria. Obrigado. A gente está sempre aqui para resolver essas questões. Ana Maria, não fico com raiva de mim, não. Sou seu amigo. Parabéns.